No vídeo de hoje nós vamos fugir para Paraibuna, no interior de São Paulo. Localizada na Serra do Mar e caminho de muitos viajantes para o litoral norte paulista, a cidade reúne paisagens lindas e preserva muito da história e raízes caipiras da região do Vale do Paraíba. Reconhecida como instância turística em 2021, Paraibuna, que guarda um potencial enorme para o ecoturismo, ainda é pouco explorada, ou seja, é perfeita para quem busca experiências fora do óbvio. Eu confesso que a gente foi sem muita expectativa, mas Paraibuna se mostrou ser um daqueles lugares que não prometem nada, mas entregam tudo. A gente, pelo menos, se surpreendeu bastante. Por isso, nesse vídeo, nós vamos te passar um roteiro completo e com preços de tudo para um fim de semana ou feriado prolongado na cidade. A gente vai te mostrar como é a famosa represa de Paraibuna, berço do rio Paraíba, e te levar em um passeio de barco para ver de perto algumas das mais de 200 ilhas espalhadas por esse mar de água doce e conhecer um pouco mais da história da represa. Também vamos te levar de carona em um 4x4, passando por mirantes e cachoeiras que quase ninguém conhece. Além disso, a gente vai te passar uma dica de hospedagem super gostosa para quem quer descansar e se conectar com a natureza, com conforto e essa vista privilegiada. Ah, e claro, como já é de praxe aqui no canal, tem comida boa nesse vídeo também, e você vai ficar com água na boca com as opções do que comer por lá. Esse vídeo faz parte da série Vamos Fugir pro Vale, onde a gente mostra as belezas da nossa região do Vale do Paraíba, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Foram precisos 8 anos morando fora pra gente voltar e entender que a nossa região é incrível e não deve nada pra nenhum lugar do mundo. E aí, vamos fugir pra Paraibuna? Paraibuna fica na Serra do Mar, no Vale do Paraíba. Inclusive esse vídeo faz parte da nossa série Vamos Fugir pro Vale. Se você é de São Paulo e vai para o litoral norte de São Paulo, por exemplo, você já passou por Paraibuna, pela Tamoios, você tem a vista da represa, e era o que a gente conhecia, só o caminho da Tamoios ali com a vista da represa. A gente mora menos de 1 hora daqui e nunca tinha vindo para a cidade, e a gente descobriu que tem um potencial turístico enorme aqui, tem muita coisa legal para fazer. Além da represa, tem outras coisas legais. E é isso que a gente veio fazer, explorar essas atrações para compartilhar com vocês. Uma delas é essa vista incrível aqui que a gente está vendo, vocês estão acompanhando aqui atrás de mim, bonito demais. E essa vista é do chalé que a gente está hospedado, o chalé é muito gostoso, mas a gente vai compartilhar um pouco mais para frente desse vídeo mais detalhes aqui da nossa hospedagem. Paraibuna fica a 120 km de São Paulo, tem cerca de 18 mil habitantes e um clima bem gostoso de interior. A cidade, fundada em 1666, se desenvolveu durante o ciclo do café, quando tinha um importante papel nas rotas comerciais que escoavam a produção das cidades do Vale do Paraíba até o Porto de São Sebastião. E parte dessa história é preservada até hoje lá no centro da cidade. A Igreja Matriz de Santo Antônio, inaugurada em 1886, é imponente e tem uns azulejos desenhados que chamam a atenção de quem passa por ali. Ao redor da praça ficam alguns casarões centenários bem charmosos. E ali pertinho, o prédio da prefeitura, que já funcionou como cadeia, também é outro símbolo dessa época. O mercado municipal é um ponto muito importante da cidade. Fundado em 1880, ele era o principal ponto onde os produtores locais vendiam seus produtos. Nos dias atuais, ele continua em funcionamento e é um ponto turístico bem interessante. Por lá tem muitas opções de produtos da região, como pamonha, paçoca, queijos, doces e cachaças. Tudo feito por produtores locais, além de comidas típicas, como o afogado e o tradicional pastel de milho. E aqui dentro do mercado fica o pastel do Manezinho, que é desde 1899, já mais de um século que existe. E a receita ela é guardada a 7 chaves pela família, já são 3 gerações de família mantendo a mesma receita. É um pastel de milho, e aí os recheios são de carne ou de queijo. E a filha do dono, do criador do pastel de milho aqui, do Manezinho, já foi até no programa da Ana Maria Braga, mostrar lá como faz o pastel e tal. Não sei se ela compartilhou o segredo da receita ou não, mas a gente vai experimentar agora, já falo pra vocês se é bom ou não, vamos ver. Não cheguei no recheio ainda, mas a massa, nossa, é muito boa. Peraí. A Isabelinha tá querendo. A massa é de milho, mas ela não é pesada, ela é bem fofinha.
Ela até dá uma esticadinha assim. Nossa, deliciosa. Vou morder mais um pouco pra chegar no recheio, vocês verem. Ó. E a gente já comeu pastel de milho em São Luís do Paraitinga. Tem até no vídeo que a gente fez. Que é muito gostoso também, mas é muito diferente dessa massa. Que me lembra muito o bolinho caipira, que também é uma massa de milho com carne moída. Só que esse aqui é bem mais delicado, tipo, é uma massa que ela dá uma esticadinha assim. Em frente ao mercado tem uma loja de artesanato com vários produtos feitos por moradores locais. E bem próximo dali fica a Bica d'Água, um local importante na época porque era por onde os cavaleiros chegavam de cidades vizinhas, matavam sua sede e refrescavam seus animais antes de negociar no mercado. É próximo do centro da cidade também que fica a fábrica da famosa bananinha de Paraibuna. Ela funciona nessa casa, que é a mesma desde que a receita foi criada em 1975. Não é possível visitar a fábrica, mas lá tem uma loja onde a gente pode comprar as bananinhas de diversos tipos. Vale a pena dar uma passada, até porque é difícil resistir ao cheiro delicioso que perfuma toda a vizinhança. A gente comentou que a gente ia falar mais sobre o chalé que a gente tá, né? É esse aqui, o nome desse chalé é Toca do Tucano. Eu vou lá dentro para vocês verem como é, mas aqui fora a gente já consegue ter uma ideia boa de como é. Olha que gostoso, tem essa área aqui para fazer fogueira. Aí tem até um outro chalézinho igual ali. Gente, olha a vista desse lugar, que coisa mais linda, sério, é muito bonito. O chalé é uma gracinha, ó, tá vendo? Aí ali tem um espaço com rede, tem uma churrasqueira também, banquinhos aqui na área externa. E aí a gente vai entrando e já vai vendo cada vez melhor a vista. Além da vista que já faz valer a hospedagem, por dentro o chalé também é muito gostoso. Tem uma cozinha para a gente preparar um café da manhã, um lanche ou até mesmo um fondue. Tem banheiro completinho, cama espaçosa, lareira elétrica para os dias mais frios e uma hidromassagem perfeita no deck. Eles até chamam o chalé de glamping, porque a ideia é que seja algo que lembra um camping em meio à natureza, mas com todo o conforto. O chalé fica dentro de uma reserva ambiental muito grande e faz parte de uma fazenda, cuja sede é alugada para casamentos e eventos. É um lugar bem bonito. A diária no chalé custa a partir de R$ 700 o casal, mas seguidor nosso tem desconto. É só entrar em contato com eles pelo Instagram e falar que viu aqui no Vamos Fugir. O link está na descrição desse vídeo. O ponto mais famoso de Paraibuna é com certeza a represa. Ela foi construída na década de 70 em uma área que abrigava alguns bairros da própria cidade de Paraibuna, mas também das cidades de Redenção e Natividade da Serra. Essas comunidades foram alagadas e tiveram que mudar de lugar. Com aproximadamente 5 bilhões de metros cúbicos de água, uma extensão de 760 quilômetros e mais de 200 ilhas, ela é formada pelo represamento das águas do rio Paraitinga e do rio Paraibuna,
que quando se juntam, formam o Rio Paraíba do Sul, que corta toda a região e dá nome ao Vale do Paraíba. A principal função da represa é regular a vazão de água do Rio Paraíba, mas ela também é utilizada para geração de energia elétrica. De cima, nessas imagens de drone, dá para ver bem a tulipa, que funciona como um ralo gigante para drenar a água quando o nível da represa fica alto demais. Nós fizemos um passeio de barco para conhecer mais de perto a represa e nos surpreendemos bastante. A gente passa por um cânion muito bonito, olha a cor dessa água e vê várias ilhas ao longo do caminho. E uma das paradas do passeio é nesse casarão aqui. Ele é um casarão tombado pelo patrimônio, porque ele é muito bonito. Hoje em dia parece que é até uma casa particular, mas parece que aqui foi onde foi assinada uma das primeiras, a primeira, pelo que o Pedro falou pra gente, o primeiro documento para abolir a escravidão. Isso foi antes ainda daquele da Princesa Isabel, que foi da Lei Áurea do Brasil todo. O primeiro, que como aconteceu por regiões, o primeiro foi aqui. Muito bonito o casarão e muito bonito também o passeio todo para chegar aqui. A gente vai passando pela represa, vendo várias montanhas, assim, tem partes que tem gado, é engraçado que eles correm a hora que o barco chega perto. Muito legal, muito bonito mesmo. A Isabelinha gostou, né? A Isabelinha tá super preocupada aqui, ó. Só uma dica, gente, tragam uma blusa, mesmo se vocês vierem num dia de calor, uma blusinha porque venta bastante no barco, aí faz um friozinho. A gente fez esse passeio com o Pedro do Rangel Pesca Esportiva, super indicamos o trabalho dele. O passeio custa R$500 para até 4 pessoas e dura cerca de 2 horas. Além desse tour, ele também trabalha com passeio de pesca esportiva. Quem quiser reservar, o contato dele está na descrição desse vídeo. Aí ó, bastidores, para quem pede dica de viagem com criança. A gente fez todo o rolê do barco agora e precisava trocar a fralda da Isabelinha. Aí a gente improvisa aqui na tampa do porta-mala mesmo. Dá, né? Paninhos. Mas deu certo, ó, deu tudo certo. Pronto, Isabelinha, vamos sair daí? Dá um joia aí, Isabelinha. Tudo certo? Tô limpinha. E entre um rolê e outro vai bater aquela fome, né? Uma sugestão de restaurante com comida boa e preço justo é o restaurante Caxambu, que fica às margens da rodovia dos Tamoios. Essa tábua mista para 3 pessoas custou R$138 e tava uma delícia. Se você tá curtindo esse vídeo, já dá pra ver que vale a pena se inscrever no nosso canal, né? Aqui a gente mostra muitas cidades da nossa região, o Vale do Paraíba, mas também de outros destinos do Brasil e do mundo, sempre com roteiros completos e muitas dicas úteis para suas viagens. Em Paraibuna, algumas atrações a gente consegue fazer com carro normal, mas outras só com 4x4. E é por isso que hoje a gente vai fazer um passeio de Jeep para conhecer alguns mirantes e algumas cachoeiras, e vocês vão com a gente. A gente disse no começo do vídeo que Paraibuna é um destino que não prometia muita coisa, mas que entregou tudo, né? Então, os lugares que a gente viu nesse passeio provam isso. As paisagens são lindas. Esse mirante, por exemplo, conhecido como Mirante das Ilhas, fica num ponto onde a gente tem uma visão bem ampla da represa. Parece até um mar com várias ilhas visto de cima. Olha que lugar irado que o Paulo trouxe a gente. Daqui de cima a gente vê o cânion que a gente tinha visto do barco. Que era aquela água super verdinha, olha que bonito. Olha o tamanho dessas paredes. Vai falar? Ok, olha a cor dessa água, gente.
Sério, muito bonito daqui de cima, a vista é linda. Lá no fundo dá pra gente ver a tulipa também. Bem legal mesmo. Nós fizemos esse passeio com o Paulo, da Paraibuna Vertical, e super indicamos o trabalho dele. Esse rolê pela represa custa R$300 para até 4 pessoas. De tarde, eu ainda fiz outro rolê de 4x4 com o Paulo para conhecer várias cachoeiras meio escondidas e mirantes de tirar o fôlego. E um dos pontos mais famosos aqui é o Mirante do Remedinho, que é um dos pontos mais altos não, no ponto mais alto aqui de Paraibuna, são 1.300 metros de altitude. Infelizmente a gente deu azar, vocês estão vendo, tá tudo branco atrás de mim. Pegamos uma puta neblina, o tempo fechou do nada. Mas o rolê todo de 4x4 tá valendo super a pena, são vários pontos, um mais bonito do que o outro. A gente parou agora no Mirante do Secreto, uma vista incrível, assim, um mar de montanhas na frente, com o sol quase se pondo. Cachoeiras legais, enfim, super recomendo, vale a pena demais. Teoricamente aqui a gente consegue ver um pedaço de Jacareí, São José, essa direção mais ou menos, consegue ver a Pedra do Baú, lá na Serra da Mantiqueira, mas a gente vai ficar devendo voltar e filmar novamente, porque infelizmente a gente deu azar nesse último pico. Esse rolê das cachoeiras e mirantes custa R$400 para até 4 pessoas, e a gente conseguiu um desconto nesses passeios de 4x4 para vocês. É só entrar em contato pelo link que está na descrição desse vídeo e falar que viu aqui no Vamos Fugir, que o desconto está garantido. Agora uma observação importante. Para quem viaja com bebê como nós, é bom conversar com ele antes e pedir um roteiro adaptado e mais tranquilo. Foi o que nós fizemos. Nas cachoeiras e mirantes que são mais altos e afastados, eu e a Isabelinha ficamos no chalé enquanto o Ulisses foi gravar conteúdo para vocês. Agora, sobre quanto tempo ficar aqui em Paraibuna, isso daí vai depender do que você quer fazer por aqui. Se você quiser curtir todas as atrações que a gente mostrou nesse vídeo, recomendo pelo menos 2 dias inteiros e mais um tempo extra para vocês ficarem só aqui no chalé curtindo a vibe desse lugar.